Olá, meus amigos e minhas amigas, que alegria iniciarmos mais um vídeo estudando o livro Opinião Espírita. Que alegria estarmos juntos pela TV A Caminho da Luz, pelo Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, estudando esta obra que eu confesso que há alguns anos eu não lia, que há alguns anos eu não meditava em torno dela. E para mim está sendo uma descoberta, para mim está sendo uma alegria. Todas as vezes que lemos novamente um livro, sempre observamos pontos que antes não observamos. Pelo menos comigo, em relação a esta obra, tem sido assim. Lembrando que este livro, para aquele que está me acompanhando pela primeira vez, ele é dividido, os capítulos pares, pelo médium Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e os capítulos ímpares, como é o caso de hoje, capítulo 21, pelo médium Valdo Vieira, ditado pelo Espírito de André Luiz, que é o pseudônimo de Dr. Carlos Chagas. Eles recebiam essas mensagens nas sessões públicas da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, que eu tive a oportunidade de conhecer e até de fazer algumas palestras, baseado na codificação. Hoje, por exemplo, o capítulo 21 tem como título Na Conduta de Cristo. É um estudo de André Luiz, uma reflexão em torno da questão 625 de O Livro dos Espíritos. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 1º, a Lei Divina ou Natural, nós encontramos a questão 625 acompanhada de um comentário de Allan Kardec. Pergunta o codificador: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Então, olha a pergunta de Allan Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e de modelo? Nós precisamos de referencial. Quando eu falo da medicina, tem os referenciais da medicina. Quando eu falo do direito, tem os referenciais do direito. Quando eu falo da Igreja Católica, tem os referenciais da Igreja Católica. E para nós, os espíritas, vamos seguir a quem? Quem será nosso guia? Quem será nosso modelo? Estaremos trabalhando com quem em nossa mente? Então, qual o tipo? E interessante, não é? Qual o tipo mais perfeito? Então ele já logo pergunta: olha, eu quero já um exemplo de espírito que já não tem mais maldade, já não tem mais perversidade, já não tem mais ambições mesquinhas que ainda alimentamos. Eu já quero um ser, se assim podemos dizer, perfeito, perante os padrões nossos. Olha a resposta: vede Jesus. Essa pergunta e essa resposta são do século XIX, em que Allan Kardec ousa, numa época em que a Igreja tinha o Index, que nada mais é do que a aprovação ou a recusa da publicação de um livro. Estamos falando há menos de 200 anos atrás, não é tanto tempo assim. E percebemos a coragem do codificador em mostrar para nós uma realidade que até então, naquela época, não havia. Jesus era respeitado pelos católicos, pelos protestantes, pelos adventistas, pelos evangélicos, por todos ali que diziam ser cristãos. Mas, na realidade, nunca nos fora dito que Jesus é verdadeiramente o nosso modelo. Ah, você é o quê? Eu sou cristão. Ah, você vai na igreja? Vou. Ah, você vai num centro espírita? Vou. Ah, você vai numa igreja evangélica? Vou. Mas não foi nos ensinado a importância de verdadeiramente seguirmos o Cristo.
Então eu sou cristão, uso aquelas camisetas personalizadas, não é? Eu amo Cristo. Aquelas frases bonitas, deixai vir a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Frases bonitas que convidam-nos à tranquilidade. Coube ao Espiritismo, dentre as religiões cristãs, nos mostrar uma face diferente de Jesus. Até hoje, na Europa, Jesus é associado com guerra, Inquisição, Cruzada, Guerra Santa, extermínio de criança na linha de frente de uma batalha. Até hoje, ainda se vê a Igreja como a grande parceira dos nobres, no passado, dos senhores feudais, das monarquias. Então, não medi esforços para concretizar o projeto de se perpetuar no poder. Não media-se esforços para ter. Não media. Se precisasse matar, matavam. Se precisasse sequestrar, sequestravam. Se precisassem torturar, torturavam. Se precisasse mandar para a masmorra, para o exílio, mandavam. Só que tudo em nome de Jesus e em nome de Deus. Então isso criou uma confusão muito grande. Porque de um lado ouvíamos falar que Deus era amor, que Deus era bondade, que Deus era perdão, que morreu ao lado de 2 ladrões, e de repente, em nome dele, mata-se, persegue-se, usurpa do poder, mas não havia ali congruência entre o que se pregava em nome dele e o que se fazia em nome dele. Ao ponto hoje da Europa, tirando Portugal, parte da Espanha, tirando a Itália, que cedeu uma parte do seu território em Roma para ser o Vaticano, tirando um ou outro país mais da Europa, nós vemos que o cristianismo hoje lá está em franca derrocada. Você fala de religião para o francês, você fala de religião para os nórdicos, você fala de religião para o inglês, eles não querem saber. Porque para eles religião é sinônimo de guerra. Para eles religião, ou mesmo Jesus, é sinônimo de doutrinação. Lembremos que estamos falando de conflitos que muitos deles ainda não deram 100 anos. É muito vivo na mente daquela coletividade. Então aqui no Brasil, um país jovem comparado com os países da Ásia e da Europa, não sofremos como eles sofreram, apesar de termos tido a escravatura, a Inquisição no sentido da primeira vinda dos jesuítas, mas que, graças ao bom Deus, não prosperou aqui não prosperou, não foi para frente. Tivemos essas perseguições religiosas. No início do século passado, por exemplo, o espiritismo era perseguido, mas nada que tirasse do trilho as pessoas daquela época. Agora, na Europa, não. Na Europa foi tão forte este sentimento que, conversando recentemente com Charles, que é francês, casado com uma brasileira, residiu aqui em Recife, no Pernambuco, e há muitos anos já retornou para a França a trabalho, ele fala da dificuldade de mostrar o aspecto religioso do espiritismo na França, na própria Espanha, na Inglaterra, na Bélgica. Então, esse Jesus que nós hoje conseguimos ver no Brasil é um Jesus diferente do que se vê na Europa. Aqui nós não temos o passado sufocando
a imagem de Jesus. Quando falamos aqui de Jesus no Brasil, nós não atrelamos a escravatura, nós não atrelamos as perseguições, nós não atrelamos as famílias que perderam tudo pelo Santo Ofício. Então conseguimos ter uma imagem de Jesus, tanto nós no Brasil, quanto os países próximos ao nosso, não apenas o Brasil. Então, para nós, os espíritas, Jesus Cristo é o nosso referencial. Allan Kardec é o pai do espiritismo. Para mim, Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, o seu continuador natural. Mas temos em Jesus o nosso referencial maior. E é em torno desta questão e desta resposta que André Luiz vai falar um pouquinho no capítulo 21 com o título Na Conduta de Cristo. Basta deseje, e qualquer um pode comprovar nos versículos evangélicos que nos 3 anos de vida messiânica, Jesus, em tempo algum duvidou do Pai. Eu não diria apenas nos 3 anos de trabalho mais intenso, em que reuniu 12 e dali levavam o consolo para toda a Palestina, Galileia, para aquela região. A vida toda de Jesus foi de muita confiança no Criador. Li recentemente o livro Renúncia, estou lendo o livro Paulo e Estevão, agora com o tempo menor, depois que nos tornamos pai, mãe, aqueles que me acompanham, o tempo é menor, mas que interessante. A fidelidade que os grandes homens e as grandes mulheres tinham em Jesus. Me comove. Pessoas em Uberaba falavam que o Chico Xavier tinha também. Então, dava sábado, meio-dia. 2 horas era o abacateiro. E no abacateiro passava 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 famílias carentes para pegar cestas básicas, leite, pães, roupas e dinheiro. De 6 a 8.000 pessoas. Todo sábado. E às vezes chegava, tinha meia dúzia de uma coisa, meia dúzia da outra coisa, faltava 1 hora, 2 horas para tarefa. E os companheiros lá preocupados porque a fila já estava imensa. E o Chico falava, não se preocupe não. A ajuda vai vir. Passava 1 hora, meia hora, 40 minutos, parava uma carreta, 2 carretas, um caminhão, um carro, com porta-mala cheio de coisas. Resumindo, não faltava e também não sobrava. Eu me lembro quando Chico Xavier saiu da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, centro que ele fundou junto com Valdo Vieira, e quando ele saiu da comunhão, os companheiros perguntaram para ele, Chico, como que nós vamos manter esse trabalho sem você? As pessoas vêm no centro por você. As pessoas ajudam o centro porque é você que está à frente das tarefas. E agora você vai sair, como é que será o nosso trabalho? Ah, meus filhos, Emmanuel tem me ensinado, quando o trabalho pertence ao Cristo, seja de que matiz religiosa for, jamais falta o básico. Aqui no centro é a mesma coisa. De sábado eu dirijo a Sopa Fraterna, há muitos anos, há mais de 1 década já. E tem sábados ou véspera de sábados, em que tem 1 caixa de batata, meia caixa de cenoura, e hoje nós estamos fazendo por sábado 250 litros de sopa, de 3 a 4 panelas imensas, em que outro dia foi um saco inteiro de batata, mais mandioca, mais chuchu, mais cenoura. O que tem ali nós utilizamos. E às vezes está faltando. Às vezes o que nós temos, nós sabemos que não vai dar. E vem aquela preocupação. E agora? Preço da batata, o preço disso, o preço daquilo. Compra 1 quilo no meio de 250 litros, 1 quilo de batata não é nada.
1 quilo de cenoura não é nada. Aí, de repente, na sexta, toca o telefone. Olha, André, vem pegar doação. Quantas vezes aqui no trabalho... Ó, André, o supermercado deixou uma caixa separada. Saio, desligo o computador, vamos pegar a doação. Que beleza. Dá certinho para aquele dia. Ou já estamos no próprio sábado, começamos a pegar todo o material e estamos percebendo também que somente aquilo não vai dar. E aquela preocupação, aí de repente bate na porta do centro, vocês aceitam doação? Acabei de vir lá da quitanda e comprei aí meia caixa de tal coisa. Isso há mais de uma década. Mas só que eu ainda continuo afobado, aquela preocupação. Como é que eu vou fazer sopa só com isto? Como é que eu vou fazer comida só com aquilo? Mas é interessante como que a fé, e quando o trabalho é sério, desinteressado, lá a gente não está para se aparecer. Alguém já se viu promovendo-se, dando comida para carente? Isso aí não dá ibope, não. Isso aí não... Então nós estamos lá, nós que eu falo, é um grupo, porque o André sozinho não é ninguém, é um grupo de pessoas que se voltam para o trabalho. Então é o trabalho de formiguinha. Então essa crença de Jesus no Pai, desde o início da sua jornada aqui, já demonstra, não foram apenas nos últimos 3 anos, não. Nenhuma vez operou em proveito próprio. Fantástico. Tudo que Jesus fazia era sempre com o objetivo de levar paz e serenidade para as pessoas. Jesus nunca perguntou: quem sois? De que tribo procede? É romano? É hebreu? É árabe? É muçulmano? É um príncipe? Faz parte de uma grande dinastia? Faz parte de uma grande cultura? Jesus nunca perguntou. Pelo contrário, o público predileto de Jesus eram as prostitutas, os mendigos, os leprosos, que hoje são os rancenianos, o mal de Hans, naquela altura os leprosos, os pescadores, os aleijados, os cegos, os coxos, todos que tinham problema. Esses eram os prediletos de Jesus. E um dia um apóstolo pergunta para ele, falou: Senhor, olha para o teu lado. Um não vê, o outro não anda, o outro tem a ferida aberta, o outro não tem onde cair morto. Aí Jesus deixa aquela célebre frase: os sãos não precisam de remédio. Olha que interessante. Aqui eles, não, eu sou bem, eu estou bem, eu conheço, eu sei. Esse não precisa do remédio. E geralmente humilde, que não tem onde agarrar, não tem dinheiro, não tem emprego, está doente, não tem família, não tem nada, esse se agarra. É mais fácil um pobre ter fé do que um rico. Porque o rico tem um mundo a seu dispor. O pobre só tem fé. Então eu vejo isso na prática. Então as pessoas vão lá pegar a cesta básica. Deus lhe pague, meu filho. A pessoa, coitadinha, não tem nada. Eu já vi senhoras de 60 anos indo para o Brás Cavenaghi, que é um bairro próximo daqui, mas próximo de carro. A pessoa colocando a cesta na cabeça, com sol ou com chuva, indo do Assá de Alcice para o Brás Cavenaghi. E vocês acham que a pessoa reclamou? A pessoa falou assim: meu filho, eu venho aqui rindo, porque em casa não tem nada para comer. E às vezes aquele que tem tudo tá ruim, tudo tá difícil, nada tá bom. Agora, também há muitos que vão lá e reclamam também, né? Também não podemos dizer também que toda pessoa que passa dificuldade, toda pessoa que está na abundância, que são assim, cada um é cada um. Não recusou a cooperação dos trabalhadores menos respeitáveis que as circunstâncias lhe ofereciam.
Então, quem que eram os trabalhadores de Jesus? Analfabetos, dos 12 que acompanharam ele, um ou outro só que sabia ler e escrever, a maioria tudo analfabeto. 2 ou 3 ali era bem sucedido economicamente, como Mateus, que era um coletor de impostos, como Judas Iscariotes, que era um comerciante, vendia quinquilharias. Agora os outros não. Os outros pescadores, pessoas simples. Então Jesus, alguns falavam mais de um dialeto, alguns não falavam direito nem o seu próprio dialeto. Então Jesus, nunca fez discriminação. Ah, você não pode andar comigo porque você não sabe nem falar o teu nome. Não. Não, Jesus, ele nunca via o exterior da pessoa. Jesus sempre viu o interior. Jesus não via a roupa da pessoa, se era uma túnica romana, se era uma toga sacerdotal, se era uma toga importante. Não. Jesus, ele era simples. Talvez é esse Jesus simples que as religiões não pregam até hoje, porque aí haveria uma incongruência da simplicidade de Jesus para a simplicidade dos chefes religiosos. O que eu combato veementemente dentro do Espiritismo, eventos pagos, eventos luxuosos, porque eu faço a célebre pergunta: se Jesus fosse convidado a ir para um congresso que se pagasse hotel bom, Jesus iria? Não. Agora, se você falasse para Jesus, vamos lá para uma comunidade no Rio de Janeiro, vamos para uma comunidade nas grandes cidades do Brasil, Jesus não pensaria 2 vezes. Então, a gente tem que se colocar mais nisso. Quando eu coloco valor para qualquer coisa, muitos não podem ir. Aqui, nós temos um único evento que é pago, peça teatral. Porque as pessoas que vêm, os artistas, são profissionais e vivem de apresentação. E o centro não tem como pagar o espetáculo sem ter a bilheteria. Mas o que nós criamos e disponibilizamos aqui no canal? Muitos que nos acompanham, a grande maioria não são de Itapira e da região, não podem estar conosco. Mas temos um ingresso solidário. A pessoa compra 1, 2, 10 ingressos e nós damos para as famílias carentes. Vocês precisam ver. Não sei se o Paulo tem de cabeça, não sei se foram 3 ou 4, acho que foram 3 peças no ano passado, né, Paulo? 3 peças no ano passado. Desde a primeira tivemos um ingresso solidário. Crianças que nunca viram um teatro, ali do bairro mesmo. Então tem como fazer coisas que se cobra e que se inclui. Tem como fazer. Agora, temos que querer. Mas hoje os oradores querem lugar bom, vai viajar para um outro país é primeira classe de avião, vai fazer palestra, tem que ter no mínimo X pessoas. Então nós temos que repensar para não fugirmos da simplicidade. Continua. Nada fez de inútil, nada usou de supérfluo, não fugiu de regular o ensinamento da verdade, conforme a capacidade de assimilação dos ouvintes. Nunca foi apressado, não fez em troca de recompensa alguma, nem mesmo na expectativa de considerações quaisquer. Olha aqui, né? Nunca foi apressado. Então, eu teria muita dificuldade para trabalhar com Jesus. Estou sempre ali, vou fazer e tem que realizar, e faz a coisa e põe o trator na frente e vai embora. Jesus não. Jesus fazia o que dava. Jesus não estava preocupado com quantidade, e sim com qualidade. Tanto é que todos que Jesus teve contato mudou a vida depois que conheceu o Mestre. Jesus era amoroso. Jesus era condescendente, ouvia o problema, tinha um recado para cada um. Quando a pessoa precisava de uma posição mais firme, Jesus era. Quando a pessoa precisava de um abraço, Jesus tinha. É esse Jesus que me move. Não é o Jesus do petitório, não. Não é o Jesus do dinheiro, não. Não é o Jesus da indulgência que vendia lugar no céu, perdão de Deus, não. Não é esse Jesus, não. É o Jesus que nasce todos os dias
como se fosse uma manjedoura, simples, vindo ao meu encontro, me amando quem eu sou, aceitando as minhas limitações. Quando Pedro quis andar sobre as águas, Jesus apenas disse: vem, Pedro. Mas Jesus sabia que Pedro não estava preparado. Quando Pedro tirou a orelha do soldado romano, Jesus a reconstituiu e falou: Pedro, embainha tua espada, quem fere pela espada perecerá. Quando Jesus esteve com a multidão, conta-se que mais de 5.000 pessoas ouviram a bem-aventurança, narrado por Mateus. São coisas tão lindas que hoje, num mundo tão sofisticado, no mundo moderno, no mundo que afastamos um pouco do simples da vida, nos faz falta. Qual foi a última vez que nós paramos diante de um jardim, sem um celular na mão, sem uma televisão ligada, e observamos uma flor, uma lua, uma noite estrelada? Qual foi a última vez que nós percebemos a mudança gradativa da estação do ano? Aqui no centro, de frente para o núcleo Chico Xavier, nós temos a Praça Chico Xavier, no bairro Assá de Alcice, de frente para o núcleo. E lá, cada temporada, em cada estação, nós mudamos as flores da praça. Que lindo que é! Então há épocas em que precisamos colocar flores que resistam mais ao sol, como agora no verão. Apesar de chover muito, aqueles dias de 30 e poucos graus, deixa a planta precisando de mais água. Quando estamos na época do inverno, precisamos de umas que resistam ao frio, menos luminosidade. Então, cada fase do ano, o jardim do centro está de uma forma. A nossa vida é assim também. Há fases de colheita, fases de plantio, há fases de alegria, há fases de dor, de amargura. Está difícil, mas não podemos desistir não. É lembrar de Jesus. Então olha o que André Luiz nos fala. Não fez nada de inútil, não tinha supérfluo, não era apressado e nunca fez algo visando uma recompensa. Continua André Luiz. Realmente, se Jesus não fez isso, por que faremos? Aqui André Luiz contra-argumenta com uma pergunta. Se Jesus não fez nada de inútil, se Jesus não vivia no supérfluo, se Jesus não era arrogante de dizer, eu curei o cego, eu levantei este, eu sequei a chaga do outro, por que nós fazemos? Me calou fundo essa pergunta, não sei em vocês, mas em mim calou fundo. Porque, eu sou cristão, mas que tipo de cristão que você é? O cristão arrogante? O Brasil era para ser o melhor país do mundo. Mais de 80%, isso significa uma maioria majoritária, diz que é cristão. Espírita, maior comunidade espírita do mundo, maior comunidade umbandista do mundo. A Umbanda é uma religião brasileira. Apesar de ter muita vinculação com assuntos espíritas e com coisas vinculadas às matizes africanas, como candomblé, quimbanda, a Umbanda nasceu aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. É a maior comunidade católica do mundo. É a maior comunidade evangélica do mundo. Agora, também, outro dia estava vendo o Brasil, de 200 e poucos países, é um dos países com maior índice de corrupção no governo e na população. Então aquele mesmo que reza o Pai Nosso, a Ave Maria, que ajoelha, que confessa, que toma passe, é o que na hora do imposto de renda sonega. Compra nota fria, compra produto sem nota. Estão percebendo como simplesmente ser cristão não quer garantir muita coisa? Então nós somos cristãos,
mas às vezes também temos comportamentos que o próprio Cristo se envergonha de nós. Continua André Luiz. Aplicada a conduta de Cristo à mediunidade, compreenderemos facilmente que, se possuímos a fé raciocinada, é impossível vacilar em matéria de confiança no auxílio espiritual, que tarefeiro a deslocar-se para ações de benefício próprio, figura-se lâmpada que enunciasse o despropósito de acreditar-se brilhante, sem o suprimento da usina, que devemos atender às petições de concurso fraterno, que nos sejam encaminhadas dentro dos nossos recursos, sem a presunção de tudo saber e fazer, quando o próprio sol não pode substituir o trabalho de uma vela, chamada a servir no recesso da furna, que o aprendiz da sabedoria interessado em carregar inutilidades e posses estéreis lembra um pássaro que ambicionasse planar nos céus, repletando a barriga com grãos de ouro. Olha que analogia bonita que ele faz ao sol e à vela. Quando nós estamos num ambiente sem janela, adianta eu ter um sol de 40 graus lá fora? O que vai resolver o meu problema? Aquela vela, aquela lanterna, esses celulares modernos de hoje em dia. Então ele mostra para nós que todos nós temos utilidade. Jesus foi como um sol. Por onde passou, levou luz. Jesus foi luz a vida toda dele. Nós ainda não. Somos uma vela, às vezes mais apagada do que acesa, mas já tentando fazer o bem, já tentando ser condescendente, não com as imperfeições do mundo, mas com as alegrias, menos inveja, menos ciúmes, torcendo mais pelo próximo, pedindo mais pelo doente, rogando pelo suicida, pedindo pelo enfermo, pedindo pela jovenzinha grávida. Não é fácil. Reencarnar não é fácil. Todo último domingo do mês, o nosso trabalho mediúnico é com conversas com espíritos que estão para reencarnar, sob a tutela e o acompanhamento da colônia Esperança Chico Xavier, que é uma colônia espiritual acima da cidade de Itapira, pegando algumas cidades da nossa região. E é interessante porque o medo deles são os mesmos. Medo de falhar. Muitos virão com corpos comprometidos, famílias difíceis, problemas de toda sorte. Não é fácil reencarnar. Eu vejo por eles. E por mim também, pelo véu do esquecimento, quando eu vejo, o meu orgulho é tão ainda presente que ele sai em forma de palavras, ele sai em forma de ações. Não é que eu quero ser orgulhoso, mas é maquinal. Meu egoísmo. Quando eu vejo isso, estou pensando primeiro em mim, depois nos outros. Então são ações que há muito caminham comigo, que há muito está ali atravancando o meu progresso. Por isso que não devemos desistir nunca e nem parar no tempo. Cada um está no seu momento. Cada um está passando pelo que precisa passar. Alguns com alegria, mas alguns com provas difíceis. E é aí que entra a participação de Jesus. Jesus para todos tinha uma palavra, um abraço, um sorriso, um lenitivo. Por que vamos ser diferentes? Eu não posso curar como Jesus curou. Eu não tenho o magnetismo de Jesus para mudar a vida, por exemplo, de Zaqueu. Eu não tenho. Mas eu posso ouvir uma pessoa. Eu posso olhar nos olhos da pessoa e perguntar, posso te ajudar em algo? E aí vai da pessoa querer ajuda ou não. São as boas ideias, as boas intenções. É não ficarmos conjecturando muito. Mas já pensou como para fazer o bem a gente está cheio de pensamento? Mas tem que tomar cuidado porque tem que ver, de repente passou a vida, você não fez nada. Então a gente tem que pensar menos, pedir força, analisar, vale a pena, eu vou conseguir, e ir adiante. Porque aquele que pensa muito, cansa de tanto pensar.
E encerra André Luiz. Na mediunidade com Cristo, principalmente, faz-se preciso reconhecer que a pressa não ajuda ninguém, que ele, o mestre, nada exigiu e nada fez a toque de força, e nem transformou situações ou criaturas através de empresas milagrosas, porque todo trabalhador sem paciência assemelha-se ao cultivador dementado, que arrancasse diariamente do seio da terra a semente viva nela depositada, para verificar se já germinou. Então, na seara do bem, temos que trabalhar com calma. Esses dias atrás, o doutor Adroaldo, minha mãe estava chamando as pessoas para a prece, vamos fazer a prece, aquela agitação, porque na cozinha tudo tem hora, tem que desligar a panela daqui a tanto tempo, tudo. O doutor Adroaldo disse a ela, olha, vamos com calma. É importante a prece, é importante olharmos o relógio, é importante entregarmos a comida no horário, mas é importante também fazermos com calma, sem correria, sem afobação, sem atrapalharmos a pessoa que está do nosso lado. Às vezes a minha agitação agita o outro, perturba o outro. Além de eu ficar perturbado, eu perturbo também o ambiente em que me encontro. Estamos encerrando o capítulo 21 do livro Opinião Espírita, em que eu agradeço a TV A Caminho da Luz e agradeço também ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. Eu venho te fazer um convite carinhoso. Estamos tentando chegar a 100 mil inscritos até o final deste ano e só conseguiremos com a sua ajuda. Se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, comente, seja membro. São pequenas ações que muito nos auxiliam. Lembrando que este projeto vai ao ar toda terça e toda quinta, às 8 da manhã, fica disponível um vídeo inédito. Votos de muita paz e até o nosso próximo encontro.